a segunda lei de Newton vai ser a força resultante sobre um objeto de massa m então temos força resultante vai ser igual a massa desse objeto, massa m, vezes a aceleração que esse objeto vai sentir. Essa daqui, gente, é a segunda lei de Newton na forma completa dela, tá, gente? Então, guardem ela aqui, porque essa é uma das fórmulas mais importantes no curso de Física 1, que me diz que a força resultante é igual a massa do objeto vezes a aceleração que ele vai passar a ter sob a ação dessa força resultante. Então aqui, como eu falei, se eu só tivesse F1, não tivesse a força F2, esse F1 seria a própria força resultante e ele produziria uma aceleração vezes a massa do objeto. Agora, se eu tenho um F2, eu tenho uma segunda força aqui, imaginem que eu possa ter 1 milhão de forças atuando nesse objeto M aqui, essa força resultante aqui seria igual, somatório, I igual a 1 até N Fi. Tá bom? Então, essa é a fórmula da segunda lei de Newton. A força resultante, que é o somatório de todos os vetores da força, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Então, falta agora falar da terceira lei, que eu vou falar rapidinho também, e a gente vai fazer alguns exemplos para terminar a aula de hoje. Tá bom? A aula hoje vai ser rapidinha, então eu vou conseguir fazer alguns exemplos para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, então como eu falei para vocês, vamos definir então as unidades de medida para força. Eu acho que já é um bom momento para a gente falar sobre isso. Então a força, a gente acabou de ver que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, o que a gente vai analisar daqui? Que se força é igual a massa vezes aceleração, a gente viu que massa em unidades de medida no sistema internacional, a massa é em quilogramas. E a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Portanto, a unidade de medida da força, desse vetor força, a unidade de medida no SI vai ser quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Massa vezes aceleração. Essa aqui é a unidade de medida para força. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aqui, a gente, em vez de ficar escrevendo, eu apliquei 20 kg vezes metro por segundo ao quadrado, igual velocidade, né? Velocidade a gente fala, eu estava 20 metros por segundo. Legal. Tá de boa falar assim, ou então eu estava 80 km por hora. Beleza? Uma unidade de medida que a gente está acostumado. Agora, falar que eu apliquei 30 kg vezes metro por segundo ao quadrado não é muito comum. Alguém falar assim, mas pode falar. Porque no fundo é a unidade de medida para força. Mas, para não falar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a gente quis homenagear a pessoa que deu início a tudo isso, que é newtons. Então, a unidade de medida para força, a gente chama de newtons. E 1 newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, o que nos leva à própria definição de força. Uma força, a força de 1 newton é capaz de acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado um objeto de 1 kg. Deu para entender? 1 newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. O que isso significa? O que significa 1 newton, né? Que é a menor unidade, que é a unidade de medida para força? O que representa 1 newton? Como é que eu vou lá no laboratório e meço que a força vale 1 newton? Eu pego um objeto de 1 kg
e aplico uma força qualquer, e meço a aceleração que esse objeto teve a partir dessa força. Então eu tenho aqui um objeto de 1 kg, certo? Vou no laboratório e aplico uma força F, sobre esse objeto. Esse objeto ele vai se movimentar. E esse movimento, essa aceleração que ele vai ter, eu consigo medir também no laboratório. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse objeto, sob a ação dessa força, acelere 1 metro por segundo ao quadrado. Tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Normal. Quando uma massa de 1 kg, que eu já pesei lá na balança, quando uma massa de 1 kg sofre uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado sobre a ação de uma força, essa força vale 1 newton. Essa é a definição de força, é assim que a gente tem a referência. Toda vez que eu aplicar uma força num objeto de 1 kg e esse objeto acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado, essa força vale 1 newton. É assim que a gente define força, tá bom? Então essas são as unidades de medida da força, e acho que agora a gente já consegue dar o próximo passo, que é eu acho que eu vou resolver um exercício agora, antes de falar da terceira lei, porque acho que é bom, assim a gente já fecha essa parte da segunda lei de Newton, tá bom? Então vamos lá.